Oi pessoal, aqui é o Lucas da Tradução LB e hoje mais uma vez eu estou aqui em Nagoya. Eu vim acompanhar o cliente para uma reunião aqui no escritório de advocacia. E a reunião de hoje foi muito tranquila. O cliente recebeu aqui as orientações, o que ele deve fazer, dos documentos que ele deve apresentar até o mês que vem. Então foi muito de boa assim. Hoje colocamos em dia, né? É o tipo de cronograma que tem que seguir para fazer o procedimento que ele está solicitando. Então hoje foi assim bem tranquilo mesmo. E muitas pessoas entram em contato, né, para solicitar como que é o nosso trabalho, como que é a nossa assessoria jurídica, né? E explicando sobre isso, o nosso trabalho é de intérprete. Então a gente ajuda na comunicação, a gente é a ponte do cliente com o advogado. Então nós sempre falamos que temos uma parceria com o advogado, mas a gente fala que é parceria, mas nossa relação com o advogado é simplesmente de eu ter uma confiança com esse advogado e eu apresento os clientes para esse advogado. E nós não temos nenhuma relação, um contrato em si, então fica mais na parte da confiança. O advogado ele confia no nosso trabalho de intérprete, de tradução, e eles aceitam e eles têm confiança nas pessoas que vêm através de nós. Então, a nossa relação com esse advogado é mais na parte da confiança. Então não recebemos nenhum tipo de comissão e também não precisamos de pagar nada para o advogado. O cliente simplesmente ele fecha o contrato com o advogado e paga os honorários do advogado. E quando o cliente solicita o nosso trabalho, ele paga também os nossos honorários aqui também. E muitas vezes as pessoas acham, né, que contratar um advogado é caro, e sem brincadeira, realmente é muito caro. Mas quando você tem um problema e somente o advogado pode solucionar esse problema, então você tem que colocar na balança se realmente é caro e o que você precisa fazer. Quanto que você está disposto a pagar para que esse problema seja solucionado. E quando você coloca na balança, daí sim você pode saber se realmente o valor do advogado é caro. E realmente o valor dos honorários do advogado é caro mesmo. De valor mínimo assim, a gente vê que é mais ou menos uns 300 mil. Então, se você está com algum problema e precisa, né, de algum advogado, você já tem que estar ciente que, no mínimo, vai ser esse valor. E dependendo da causa, né, dependendo do trabalho do advogado, ele pode te dar um valor mais alto, né? Mas é tudo conforme uma tabela que eles têm, que é uma tabela de valores da Associação de Advogados. Então, se for um advogado que trabalha dentro dessa associação, praticamente eles sempre cobram esses valores conforme a tabela de preço, né? E uma coisa muito interessante que você precisa saber quando for solicitar um advogado é sobre a negociação dos valores. É muito interessante você falar a sua situação financeira, quantos que você pode pagar por mês e tá ali solicitando um tipo de parcela. Se você pode pagar tudo de uma vez ou se você quer que parcela, né? Conforme, né, a sua renda mensal, você explica para ele que você pode pagar valor X por mês. Esse tipo de conversa é muito normal. Se você foi oferecido assim um tipo de orçamento de trabalho, você pode ali oferecer um tipo de planejamento de pagamento para o advogado. E geralmente eles são bem flexíveis. Então, em vez de você pensar que simplesmente é caro, então eu não posso ter acesso ao advogado, você pode saber também que você tem como negociar esses valores. O advogado também não são pessoas ruins que não aceitam clientes pobres. Eles precisam de trabalho. E se você conversa com eles, eles são muito humanos também. Você pode estar conversando com eles e na medida do possível, eles vão estar tentando te ajudar também. Então era só isso que eu queria passar para vocês. Muito obrigado e tchau!